Continuando o que estávamos expondo sobre ser cheio do Espírito Santo, você já entendeu que o Espírito Santo agora habita naqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Se você assim recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você foi salvo pela fé em Jesus e o Espírito Santo veio habitar em você. Pois bem, uma vez que o Espírito Santo veio habitar em você, ele é um rio que corre em você. Nós encontramos a figura desses fatos em Ezequiel capítulo 47. Águas que saem debaixo do trono e que vão se tornando um rio e vão enchendo. Nós encontramos várias figuras no Velho Testamento demonstrando que esse rio de água viva, que é o Espírito Santo, ele vai encher e vai curar. Pois bem, é importante compreender daqui para frente de que os apóstolos, quando foram cheios do Espírito Santo, aquela foi a primeira vez que eles foram cheios do Espírito Santo. Nós encontramos no Evangelho de João, Jesus soprando o Espírito Santo sobre eles e dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Mas aquilo não era o enchimento. Você pode chamar do que quiser, mas estavam recebendo ele ali, o Espírito Santo, a partir da liberação que Jesus estava dando com o seu sopro. Mas Jesus claramente expõe em Atos capítulo 1, versículo 5, que eles seriam cheios do Espírito Santo e que, portanto, como João batizava em água, eles seriam batizados no Espírito Santo, não muito depois daqueles dias que Jesus estava falando. Pois bem, queridos, Jesus passou com eles por um espaço de 40 dias. Depois que ele subiu aos céus, alguns pressupõem, uma semana depois que Jesus tenha passado com eles cerca de 43 dias, ou menos, porque Jesus foi crucificado na Páscoa, depois ressuscitou ao terceiro dia, e depois daquele dia até o dia de Pentecostes, cumpre-se 50 dias, e portanto aproximadamente 43 dias, depois de 43 dias depois de sua morte, Jesus subiu aos céus, e portanto uma semana depois, guarde isso, uma semana depois, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O Espírito Santo é derramado e ele não estava antes, estava, Jesus soprou sobre eles. Mas agora é derramado de uma maneira especial para que eles sejam capacitados, cheios. E a evidência para os apóstolos de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre eles foi de que eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Repetindo o que eu falei no vídeo anterior, eles não fizeram curso para falar aqueles idiomas. Você pode acreditar que não eram línguas estranhas. As línguas eram estranhas para os que falavam. Não era estranha para os que ouviram, porque cerca de 14 ou 15 nações estavam ali representadas entre as pessoas que estavam naqueles dias ali em Jerusalém. Mas os apóstolos e mais os que com eles estavam não estudaram para falar. Foi um ato miraculoso. Pois bem, depois desse fato, eles continuavam acreditando que o evangelho devia continuar ali em Jerusalém. Esqueceram da fala de Jesus, que deviam ir em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, para a surpresa deles, o evangelho tinha se espalhado pela Judéia, mas esqueceram de uma coisa importante. O evangelho não era só para judeus, era para mais gente. E então é aí que é muito interessante, nós encontramos uma passagem bíblica em Atos capítulo 10, que você conhece, de quando Cornélio recebe uma visita de um anjo, e o anjo manda Cornélio ir buscar Pedro, que estaria na cidade de Jope. Eu pulei outras passagens bíblicas, de Atos capítulo 8, sobre o derramado do Espírito Santo na igreja de Samaria, sobre Paulo sendo cheio do Espírito Santo, porque eu quero me deter especificamente sobre a passagem bíblica que nos dá base e fundamentação de dizer que aquela primeira experiência dos apóstolos e esse derramado Espírito Santo inicial se chama batismo no Espírito Santo. Continue comigo. Em Atos capítulo 10, nós encontramos então
que morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E ele teve uma visão, e nessa visão ele recebeu orientação de ir buscar Pedro. A coisa mais interessante nessa passagem bíblica é que Deus não faz as coisas de maneira isolada. Do mesmo modo que mandou um anjo ou uma visão a Cornélio, também mandou uma visão e um anjo à casa onde estava Pedro, em Jope. E lá Pedro recebe a orientação de que homens iriam procurá-lo e ele deveria ir com aqueles homens, porque ele precisava falar palavras numa casa por meio do qual por essas palavras, aquelas pessoas a quem Pedro iria falar seriam salvas. É muito interessante isso. Mas eu gosto muito de que quando Pedro chega na casa de Cornélio e está ali pregando o evangelho, é muito interessante que Cornélio explica, Pedro então fica impactado pela experiência, e ele está com outras 6 pessoas e começam a pregar o evangelho. Começam naquele culto no lar, a falar de Jesus. Então Pedro está falando sobre a pessoa de Jesus, o verso 40 do capítulo 10, Pedro está dizendo que acerca de Jesus, a este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. E ele está descrevendo. É emblemático que quando chega no versículo 43, diz a passagem, Pedro está declarando àquelas pessoas dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. É forte isso. Pedro ainda está dizendo essas palavras, no versículo 44 diz isso. Ele ainda está falando, essas palavras caiu, foi derramado o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E aqueles que eram da circuncisão, os religiosos, os judeus cristãos, eles ficam admirados, porque até sobre aqueles gentios é derramado o Espírito Santo sobre eles. Por que eles sabem que o Espírito Santo está sendo derramado? Versículo 46. Porque, pois, essa conjunção é explicativa. E diz, porque os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Porque os ouviam falando em línguas e engrandecendo, magnificando, bendizendo a Deus. E eles então entenderam que aquelas pessoas podiam ser batizadas em água. Nós hoje em dia temos uma experiência muito diferente. As pessoas são primeiro batizadas em água, elas aprendem sobre o Espírito Santo, para depois então serem cheias do Espírito Santo. Essa foi a experiência acontecida com os discípulos. Eles andaram com Jesus, foram batizados em água e depois foram cheios do Espírito Santo. O propósito de Deus é semelhante ao que aconteceu com Cornélio, que no ato da conversão nós sejamos cheios do Espírito Santo. E daí seja manifesto o falar em outras línguas. Aqui, repito, eles identificam que Cornélio e os da sua casa são cheios do Espírito Santo porque os ouvem falar em línguas. E assim foram batizados. Pedro, então, volta para a cidade, volta para junto dos irmãos na Judéia, e lá ele é inquirido porque ele tem que dar explicações do porquê ter entrado na casa de pessoas incircuncisas. E souberam eles que os indivíduos até foram cheios do Espírito Santo. Como pode ser isso? Se você ler em Atos capítulo 11, Pedro dá a explicação a eles do porquê a narrativa de Pedro é uma repetição de todo o ocorrido com ele e com Cornélio. E Pedro esclarece muito bem, dizendo que o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E Pedro dá testemunho de que foram com eles 6 irmãos. Pedro levou testemunhas. No versículo de número 15, Pedro, explicando aos crentes, diz a eles, quando porém comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo sobre eles,
como também sobre nós no princípio. Que princípio? De que princípio Pedro está falando? Pedro está falando de que esse princípio, ouça bem, versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, ele está falando acerca de Jesus, que diz: João, na verdade, batizou em água ou com água, mas vós sereis batizados com ou no Espírito Santo. Pedro está ligando a experiência de Cornélio com a experiência que eles tiveram no início. Que experiência no início? Pentecostes. No dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em idiomas. Cornélio falou em línguas estranhas? Falou em línguas estranhas. Porque Cornélio não entendia o que ele estava falando, tampouco os que estavam com Pedro entenderam o que eles falaram. Para eles eram línguas estranhas. Você pode argumentar aí que eram idiomas. Pode ser, e está correto dizer que eram idiomas, mas Cornélio não tinha aprendido aqueles idiomas. Você vai perguntar, como é que o senhor sabe, queridos? É a mesma manifestação que Pedro está explicando, que é a mesma que eles receberam. Eles não tinham estudado aquelas línguas, mas o Espírito Santo os capacitou a falar de uma maneira sobrenatural. E Pedro está afirmando, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. Pedro está dizendo, quando porém comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo como a nós no princípio. Que princípio? Atos 2. Esse é o princípio. Quando Pedro e os demais foram cheios do Espírito Santo, e naquele princípio eles foram sendo cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. E Pedro, no versículo 16, ele então explica que a experiência de Cornélio, a experiência deles no dia de Pentecostes, chama-se batismo no Espírito Santo. Somos chamados pentecostais? Não deveríamos ser chamados pentecostais, porque o Pentecostes é uma festa judaica. Mas somos associados ao Pentecostes porque nós acreditamos que a experiência que aconteceu com Cornélio, Pedro diz que é a mesma que aconteceu com eles no dia de Pentecostes. E nós acreditamos que a experiência que nós temos quando somos cheios do Espírito Santo é semelhante à de Pedro, à de Cornélio, quando foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas. Pode ser estranha a quem fala, mas pode ser um idioma se alguém estiver perto. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que falaram noutras línguas, para eles eram línguas estranhas, para os que falavam eram línguas estranhas, mas outros indivíduos que se aproximaram e entendiam aquela língua, compreenderam que eles estavam magnificando a Deus. Então fica evidente de que a Bíblia, interpretando a Bíblia, diz que a experiência de Cornélio e os seus, a experiência de Pedro e os demais da igreja primitiva se chama batismo no Espírito Santo. E qual é a evidência de lá e daqui? Falar noutras línguas. Eu sei que talvez você vai fazer referência à experiência de Samaria em Atos capítulo 8. Mas quero chamar a sua atenção de que Pedro está chamando aqui a experiência de Cornélio semelhante à que eles tiveram em Atos capítulo 2. Pedro não fez referência à experiência de Samaria. Não estou desmerecendo a experiência que aconteceu em Samaria do derramar do Espírito Santo. Algo aconteceu de sobrenatural ali, que alguém queria aquela mágica. E Pedro tem que resistir àquele indivíduo, achando que por dinheiro poderia conseguir aquela mágica. Mas por ora, eu quero que você compreenda que muito claramente a Bíblia diz que aquela experiência é batismo no Espírito Santo. Você pode achar que cessou. Nós pentecostais cremos que continua valendo. E continua valendo para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Se você acredita que cessou, ok, não vou discutir com você. O único problema todo é que você não pode chamar de idiota aqueles que creem que não cessaram.
A sua linha de interpretação é diferente da minha, mas nem por isso você é um idiota. Você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Por isso que eu afirmei no vídeo anterior que o batismo no Espírito Santo não é uma garantia de salvação. A garantia da salvação é quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Essa entrada do Espírito Santo na pessoa é o selo da promessa. O enchimento do Espírito Santo é uma outra experiência. Como é uma outra experiência os dons do Espírito Santo. Como é uma outra experiência os dons ministeriais. Como são outras experiências que nós temos no meio do corpo de Cristo. E essas experiências que temos não são garantia para a nossa salvação. A garantia para a nossa salvação, as obras que nós realizamos. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, por meio da fé. Diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É unicamente pela fé em Jesus. Mas o batismo no Espírito Santo é algo que agrega mais. Se você não quer ser cheio do Espírito Santo, isso é um problema seu. Mas se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, por que você quer impedir? Por que você quer brigar dizendo que não há mais essa bênção? Deixo essa palavra com você. Deixo essa pergunta para você. Eu acredito firmemente que o batismo no Espírito Santo continua valendo para hoje. Ele ainda quer nos capacitar, ele ainda quer nos encher, ele ainda quer fazer milagres, operar sinais e maravilhas no meio do povo de Deus. E esse meio que ele vai usar é sermos cheios do Espírito Santo com a evidência de falar noutras línguas. Batismo no Espírito Santo. Deus te abençoe. E aí, pessoal? Não deixa de se inscrever no canal, hein? Dá o seu likezinho aí, ou o seu dislike, como você achar melhor. E não esqueça, inscrevendo-se no canal, você me ajuda a divulgar a palavra de Deus.